E aí, pessoal, aqui é Gaia e vamos continuar hoje falando sobre o Brasil de Heróis. Hoje vamos falar sobre um personagem que está no desafio. Lembrando, o desafio do Brasil de Heróis está nesse mês de setembro e talvez tenhamos também um desafio para Halloween, em outubro. Mas para esse mês, o desafio, como tem no Linktree do Brasil de Heróis, você pode clicar, é só para fazer desenhos, gachas, edits ou fanfics, usando alguns dos personagens que estão dentro do desafio. E um deles é a Crasha. A Crasha. A Crasha é um dos personagens assim mais importantes do Brasil de Heróis, é um dos primeiros personagens mais sérios assim do Brasil de Heróis, que o Brasil de Heróis existe como uma ideia, como uma proposta, desde antes de 2010, quando fazia histórias de super-heróis. Então, o Brasil de Heróis existe há muito tempo. A semente do Brasil de Heróis existe há mais de 10 anos, porém, o Brasil de Heróis atual, com vários personagens, com várias pessoas participando, com vários artistas. Isso é desde 2018. Então agora em 2021 já é o terceiro ano do Brasil de Heróis. E a Crasha é um personagem muito importante desde os primórdios deste Brasil de Heróis. O nome dela é Cássia dos Santos. Cássia dos Santos Borges. Eu acho que é a Cássia Borges dos Santos, que é o nome completo dela. Não lembro agora de cabeça, mas acho que é Cássia Borges dos Santos. Mas o dos Santos é o último nome dela, é o nome final. E o nome de herói dela é Crasha. A Crasha é uma heroína muito interessante. Atualmente, ela... Vamos explicar primeiro como é que é o histórico dela. Que você pode fazer, então, você pode escolher a Crasha como um dos seus personagens para fazer gacha, para fazer ilustrações ou para fazer fanfics. E a Crasha, ela era uma estudante do Colégio de Heróis de São Paulo, mas ela tinha as notas relacionadas ao desenvolvimento de poderes muito baixas. No Brasil de Heróis, os poderes, eles são do cotidiano da vida das pessoas. Todo mundo pode aprender poderes por conta da Arete. Todos os terrânquios, que são... O nome do planeta do Brasil de Heróis é Terra, e todos os terrânquios, eles possuem... barulhinho de celular. Todos os terrânquios, eles possuem aretes que permitem a eles desenvolver superpoderes. E o que acontece? Existem várias discussões sobre isso. Vocês podem ver meus vídeos de série sobre o Brasil de Heróis para aprender mais sobre esse aspecto. E a grande coisa é que todas as escolas, todos os cursos, todo mundo aprende poderes. Mas, se você quer aprender poderes de níveis mais altos, você tem que fazer cursos específicos, etc. E existe os chamados colégios de heróis, que são para crianças e para adolescentes, até o ensino fundamental, aliás, até o ensino médio, e que você pode participar fazendo prova. Só que se você não tem uma nota muito boa, uma nota muito alta, especialmente nos colégios federais, que é o Colégio Federal de São Paulo, de Heróis, você pode ser expulso. Isso não quer dizer que você não vai fazer mais o ensino médio, você só não vai fazer o ensino médio nessas instituições que são muito disputadas. A Crasha, ela conseguiu passar nos testes iniciais, porque ela tem no início, no ensino médio dela, ela tinha o poder de alterar a perspectiva das coisas, esticá-las ou comprimi-las na sua visão. Então, as pessoas achavam que ela teria um grande potencial nisso. O problema é que ela ficou muito estagnada e nunca conseguiu sair de ser um poder muito insignificante. Ela foi muito zoada, sofreu muito bullying. Existem muitos clubes de luta dentro do Brasil de Heróis. Luta, combate corpo a corpo, combate no dia a dia é algo muito mais comum no Brasil de Heróis, até porque os ferimentos são muito mais leves. Mesmo quando você recebe um ferimento que seria letal no nosso mundo, tipo, você tem um coração perfurado, um pulmão perfurado, no Brasil de Heróis isso é muito mais de boas, porque a arete, o próprio fisioplasma, a energia das pessoas consegue tapar esses ferimentos, tornando com que mesmo um ferimento que nos mataria imediatamente não nos mata no Brasil de Heróis. E a Crash, ela participava desses clubes de luta, mas ela sempre perdia, era sempre humilhada, e ela não conseguia desenvolver seus poderes. Foi apenas com muito estudo e um caso clássico de epifania por ruptura. Epifania é quando você desenvolve um poder naturalmente, sem utilizar um arquétipo pré-selecionado dentro do mundo, que faz com que você desenvolva esse novo poder. E a Crash, ela conseguiu uma epifania por ruptura após começar a estudar astrofísica e astronomia. Então, estudando o cosmos, estudando os planetas, estudando isso, ela acabou desenvolvendo, ela descobriu que o seu poder de dilatamento da perspectiva, na verdade, era um poder de alteração espacial. E ela, que ficava sempre confusa, perdida, ela descobriu que, na verdade,
esse estado de confusão dela estava relacionado à sua capacidade de tato. O tato dela era capaz de perceber minúcias do espaço, que fez com que ela desenvolvesse a capacidade eventual de alterar o espaço, comprimir o espaço na própria mão. Esse poder veio a ser conhecido como horizonte espacial. É um poder que ela desenvolveu a partir da ruptura, a partir da epifania por ruptura, e ela se tornou assim, da noite para o dia, ela ficou extremamente mais poderosa. Após anos de estudo, anos de treinamento, finalmente ela virou a chave e aprendeu essa questão. Ela aprendeu toda essa questão, que o poder dela estava relacionado à distorção, manipulação do espaço, e não apenas da perspectiva. E com isso, esse poder único foi juntado ao Programa Espacial Brasileiro, em especial com empresas internacionais, e ela, junto com o Estado brasileiro e o apoio de capital internacional, ela teve um desenvolvimento de uma aumentação ou catalisação, é um processo artificial de aumento dos poderes, que precisa de treino, precisa de estudo. Então, essa parceria entre o Estado brasileiro e empresas internacionais de tecnologia espacial fizeram com que a Crasha desenvolvesse seu poder num nível muito alto. E hoje ela é a terceira mais forte do Brasil, ou muito próximo em nível de poder. Os três mais fortes do Brasil, eles têm um nível de poder muito equivalente, que são a Crasha, Tupã e o Top Mito. São os três grandes heróis, ou os três grandes arautos, assim chamados, ou arcontes, dentro do Brasil. Arcontes são os heróis de nível alto de poder. Então, são as pessoas que detêm um nível de poder muito alto. Então, ela está entre os arcontes mais poderosos do país. E o que é a Crasha? A Crasha, desde quando ela teve essa epifania e se tornou um ícone, isso aí já com 18 anos, então jovem, ela teve essa epifania, ela basicamente hoje trabalha principalmente na área de pesquisa, ela cede os poderes dela para pesquisa, especialmente pesquisa espacial, ela também passa muito tempo fora do país, para desenvolvimento das pesquisas espaciais de outros países. O que é uma crítica muito grande que a mídia faz, é que a gente pagou para manter a Crasha, são milhões de reais mensais para manter os poderes da Crasha, mas ela serve apenas no exterior. Cadê a Crasha no país? Dentro do país, ela fundamentalmente trabalha também com a área de pesquisa, ela cede os poderes para o desenvolvimento de pesquisas astronômicas, e ela também, a Crasha, faz muitas obras civis de grande porte. Por exemplo, grandes escavações. Ela altera o espaço e faz grandes valas, grandes alicerces para a construção de prédios. Normalmente ela é utilizada pelo poder público para fazer construção de prédios. Ela ajuda na base da construção do assentamento, para onde as estacas vão ser implementadas para fazer o fundamento do prédio. Além disso, a Crasha ela tem que fazer os exercícios militares de defesa nacional. Como ela é uma das poucas pessoas com poderio imenso no país, o Brasil não é um país muito forte militar, isso faz com que a Crasha obrigatoriamente tenha que participar dos exercícios militares. Se houver uma guerra e o Brasil tenha que ir para a guerra ou tenha que se defender, a Crasha, como um dos representantes máximos de poderio bélico do país, ela tem que defender, mesmo que ela não seja propriamente militar. A Crasha, ela não é militar, ela não faz parte das Forças Armadas, mas ela, de certa forma, ela não é militar, mas ela faz parte da equipe de defesa nacional. Existem outros heróis que também fazem isso. O Tupã é um herói que não faz parte por questão de disputa política interna, a gente fala isso quando for falar de Tupã. Top Mito, ele faz parte da defesa nacional, mas ele também não é militar. Os outros três, o quarto, o quinto e o sexto mais fortes também não são militares, mas ajudam na defesa nacional quando necessário. E o sétimo, oitavo e o nono, que são os pacificadores, que são heróis militares, eles são militares e fazem parte da defesa nacional. Mas a Crasha não é militar e ela faz parte por ser extremamente poderosa. Essas são as principais funções da Crasha. De vez em quando, ela ainda faz rondas heróicas, ela ainda faz trabalhos heróicos tradicionais de defensores,
mas o tempo dela é muito tomado por outras questões mais importantes. Mas sim, de vez em quando, se você mora em São Paulo, você pode ver a Crasha fazendo ronda, o que chama muito a mídia, ela voando pelo lugar e fazendo essas coisas. Então é muito interessante. Com relação ao comportamento da Crasha e os seus poderes. O comportamento de Crasha é bem curioso, porque ela é muito séria, ela é muito... eu não sei exatamente qual seria o signo dela. Ela é de agosto. Eu coloquei o aniversário dela mais ou menos com o aniversário de fundação do Brasil de Heróis Moderno, que se não me engano é 18 de agosto. Então, eu acho que agosto é leão, né? Leão é 18 de agosto? Deixa-me confirmar aqui. Pronto, 18 de agosto é leão. Então ela é leonina. E ela tem esse temperamento bem forte. Ela sabe que ela é muito boa e que ela gosta de demonstrar... Ela se sente bem demonstrando os poderes. Apesar de raramente ela poder demonstrar os poderes em nível real e concreto. Ela é cabeça dura, ela é teimosa, ela é arrogante, ela tem uma arrogância, ela tem um orgulho. A palavra nem é arrogância, ela tem um orgulho muito forte pelo que ela conseguiu fazer e pelo que ela se tornou. E no geral, ela é uma pessoa, quando ela vai pro trabalho, ela sempre tem essa cara assim, essa cara de estou aqui para fazer meu trabalho, vou fazer as coisas. Interessante que esse desenho é quando ela era mais jovem, isso é nos primeiros anos da Crash. Atualmente, como o Brasil de Heróis, o tempo que passa no nosso mundo passa também no Brasil de Heróis, ela já está mais velha. Mas a Crash é isso, ela é séria, ela é compenetrada, ela tem foco no trabalho, mas ela tem ela gosta, ela tem orgulho em demonstrar o seu altíssimo nível de poder e de fazer um bom trabalho, ela quer fazer um bom trabalho. O que acontece é que a Crash está sempre sob o escrutínio da empresa nacional e internacional. Então a Crash, ela nunca consegue realmente ser bom para ela. Sempre quando ela faz bem um trabalho, ainda assim o governo gasta muito com ela. Então é muito caro manter a Crash. Não seria melhor parar de investir na Crash e investir em outras coisas? E quando ela faz algo errado, o dinheiro poderia ser usado para outras coisas e não sei o que. Não existe sempre muita crítica em cima da Crash, muito peso nos ombros dela, porque os partidos dizem que o dinheiro tinha que ser usado para educação, para não sei o que. Outros partidos dizem ela não deveria ter sido posto tanto dinheiro nela, porque ela não é nem militar, essa tecnologia deveria ser usada pelos militares. O Brasil, ao fechar esse contrato internacional, está se entregando sua tecnologia espacial para o estrangeiro. O Brasil está sendo submisso aos interesses internacionais. Isso tudo roda em torno da Crash, que chega a um ponto em que ela própria, como os poderes dela foram desenvolvidos em parceria internacional, ela própria não é dona de 100% dos seus poderes. O potencial máximo dela é vendido. Então, há uma questão assim, bem pesada e bem séria, de que a Crasha não tem total liberdade de sair e fazer o que ela quer. Ela não pode hoje, por exemplo, falar, eu não quero mais fazer o que eu faço. Ela não tem essa liberdade, porque... tem todos os contratos que foram feitos em nome do Brasil no internacional, porque ela não pode fazer. Então tem um peso muito grande, ela sempre tenta ser o melhor possível. É muito difícil para a Crash, é muito difícil. Nas poucas vezes que ela está completamente livre, e aí o que acontece? Quando ela tem as suas liberdades, quando ela tem as suas férias, vários destravamentos são feitos em cima dela. Então, porque para ela alcançar o potencial máximo dela, o potencial de classe S, o potencial de classe Ultra, o potencial, botando numa escala numérica, ela sem os adicionais, os catalisadores, as forças nacionais, etc., ela é uma classe 9 em escala de poder icônica. Quando ela tem tudo aumentado e preparado, ela vai para 11 ou 12. Mas quando tiram tudo dela assim, ela fica só com o poder base dela, e aí ela pode ser mais viajar, raramente ela pode viajar, raramente ela tira férias, até porque a imprensa cai matando quando ela tira férias, então ela não tira um mês de férias há anos, ela tira no máximo 3 dias, uma semana de férias, porque ela se sente muito culpada quando ela tem que tirar férias. Então a Crasha, quando ela consegue tirar férias, quando ela tá num barzinho com os amigos, ela é muito mais brincalhona, ela é bonachona,
ela é muito interessante. A Crasha é muito legal, é um personagem muito de boas. E, novamente, explicando os poderes dela, é esse poder que controla o tecido do espaço, especialmente a partir do tato. Ela consegue perceber o espaço e, com isso, ela consegue sentir os pontos do espaço e fazer com que eles fraturem sobre si. Então, a maior força dela, a capacidade de aproximação espacial, o interessante é que isso parece como se fosse um glitch no espaço. Ela vai aproximando as coisas e aí vai tendo aquele efeito de glitch de jogo que fica quando os assets de imagem vão se comprimindo. Isso aí é um poder de destruição imenso. Uma das grandes coisas dela é que ela é capaz de fazer isso numa área gigantesca de quilômetros de distância. Ela abre os braços e começa a comprimir e faz com que tudo vai sendo comprimido em volta. Então é muito interessante. Obviamente, quando ela faz isso numa área imensa, não é tão poderoso e só vai distorcendo e danificando. Quando ela faz isso numa área pequena, de alguns metros, ela é capaz de quase colapsar o espaço sobre si. Então, essa é a Crasha, é um dos personagens mais importantes e mais interessantes do Brasil de Heróis. E lembrando que você pode participar dos nossos torneios, dos nossos concursos e ganhar prêmios. Tem até R$100 em prêmios sendo distribuídos nesse mês. Lembrando que você tem até o final do mês de setembro para poder participar. E você pode participar escrevendo uma história sobre a Crasha, desenhando a Crasha, ou fazendo um edit ou um gasto da Crasha, ok? Aqui foi Gaigaia. Até a próxima, pessoal. Falou!